você que nos assiste, é um prazer ter mais uma oportunidade que a gente possa conversar aqui. A gente vai falar de negócios de uma forma diferente. Eu faço o pedido que eu faço sempre a Deus, antes de qualquer episódio, que uma palavrinha que saia daqui mexa no coração de uma pessoa só uma. Porque se a gente mexer no coração de uma pessoa, ela vai falar para outra pessoa, que vai falar para outra pessoa, e o objetivo aqui é só mexer no coração das pessoas de forma que a gente possa, talvez ressignificar, talvez trazer um pingo de esperança, talvez trazer um pingo de uma oportunidade que possa surgir a partir dessa conversa. E para o papo de hoje, eu estou aqui com a Lilian Mendes. Isso. Quem é a Lilian Mendes? Vamos lá, agora que o bicho pegou. Quem é a Lilian Mendes? A Lilian Mendes é uma mulher pluritalentosa, multifacetada, feliz e com muitas histórias para contar. Não só da minha vida, como histórias que eu ouço também ao longo dela. E a gente, na realidade, acaba se transformando num pouco do que a gente vive, do que a gente escuta e do que a gente transmite para as pessoas, né? Minha formação original é Relações Públicas. Trabalhei muitos anos da minha vida em produção artística, fui radialista, muito tempo em produção artística, fiz uma migração aí para eventos, depois passei por administração de salão de beleza, e atualmente sou terapeuta holística, integrativa, cartomante. Enfim, a vida vai mudando. Tive sex shop. A vida foi se transformando e vai levando a gente por caminhos que a gente não imagina, né? Só que uma certeza eu tenho, Bruno. Hoje eu sou um pouco de tudo que eu já fiz. E um pouco de todas as pessoas com quem eu já lidei. Tenho a enorme boa sorte de ter acumulado amigos ao longo da minha vida. Infelizmente, sei que eu sou uma exceção, mas eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho amigos desde 5, 6 anos de idade. E isso não é para qualquer um, né? Eu sou aquela que é arroz de festa mesmo, que adoro fazer festa e reunir pessoas muito diferentes, que nunca se viram, que não tem nada a ver uma com a outra, mas me faz bem ver essas pessoas interagindo, ver essas pessoas fazendo trocas, reunir gente que não se vê há muito tempo. Essa sou eu. Bom, a gente foi apresentado por uma pessoa que é nossa amiga. Sim. Né? Eu acho que há mais tempo sua amiga do que minha. Com certeza. Né? Mas que quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, eu sempre falo isso porque a gente teve um princípio de discussão. Não foi, ela fala que não foi discussão, não. Por um assunto que eu não me recordo. Quer dizer, eu acho que eu me recordo do que se tratava. Que eu falei de uma entonação e ela, pra gente poder pegar e a gente tocar bem, né? Porque pra gente não vale isso. E qualquer coisa é maior do que esse tipo de coisa. A gente vai precisar de passar por isso, mas eu não quero que você fale mais dessa forma. Bem daquele jeito que você conhece, né? Bem direta e reta. Isso foi por telefone, a gente estava falando com uma outra amiga no telefone. E eu não sei porque de forma que eu sou também pavio curto, apesar de ser mais introspectivo ou segurar um pouco mais a barra. Mas eu acho que nasceu ali, naquele momento, uma grande amizade. E eu considero ela hoje como uma das minhas melhores amigas. Que delícia. Eu acho que a gente já passou por algumas coisas bem pesadas, mas uma boa certeza que eu carrego no meu coração é que o que a gente passou não é nem um bocadinho do que a gente ainda vai passar. Deus tem, com toda certeza, coisas muito maiores. E não acredito em coincidências, né? Eu acho que a gente vai carregando a nossa vida e, como você falou, a gente tem até uma frase que eu já vou me lembrar já, mas que a gente vai carregando a nossa vida e a gente sempre deixa um pouco de si e as pessoas levam um pouco de nós. Então, só para fazer a introdução e fazer até uma honra para ela, o tanto que ela é especial na minha vida,
nesse sentido. Bom, ela falou que você ia chorar, de repente ela que tá chorando agora. Lilian, eu conversei há umas semanas atrás com a Gabi Bevilacqua, e a gente veio falar sobre a questão de carreira. Ela também é da área de recursos humanos, ela construiu a carreira dela nessa área. Com muito jovem, ela estava ocupando uma posição dentro de uma grande rede de hotéis, uma grande cadeia de hotéis. Só que ela carregava, desde a sua infância, uma síndrome, um problema renal que foi se desenvolvendo, e no ápice da carreira dela, ela precisou parar e interromper para cuidar da carreira. E tem uma frase dela que é muito forte, que ela trocou a carreira dela, ela precisou trocar a carreira dela pela fila do SUS. E ela fala isso com muito orgulho, porque o SUS salvou a vida dela, né? O SUS fez o trabalho que os planos de saúde deveriam fazer. Ela tinha a oportunidade de ter um bom plano de saúde, e acho que parece que você também tem uma mesma história. Estou fazendo essa introdução só para a gente situar, né? E os planos de saúde não fizeram, e o SUS fez o plano. Depois de 27 anos, ela conseguiu fazer o que talvez deveria ter sido descoberto antes, mas por algum propósito, hoje, né, olhando de fora, e ela também fala sobre isso, por algum propósito só foi feito quando ela tinha os seus 27 anos, que foi quando o sogro dela, ex-sogro hoje, faz a doação, se coloca disponível para fazer a doação. Ela já tinha a irmã dela, ela já tinha uma outra pessoa. Eu estou fazendo um documentário disso e descobri que outras pessoas se colocaram à disposição. O fato que foram 3 pessoas lá. E por algum motivo, a pessoa que vai fazer a avaliação, tem um nome específico aí, de compatibilidade, né, do rim. Ao invés de pegar e ver, por exemplo, a compatibilidade da irmã dela, que seria o mais adequado, ou da mãe, eu acho que é isso. Eu acho que a mãe é que é a terceira pessoa. A pessoa fala assim, não, eu vou fazer dele, do sogro. E é compatível, imediatamente. E uma semana depois eles estavam fazendo a cirurgia. E aconteceu, e aí, se você quiser assistir, volta no episódio anterior, que aí você vai assistir, porque a gente vai falar da Lilian. Em 2006 você teve um filho. Sim. Um filho só? Só. E aí 5 meses depois você teve um surto. Que surto foi esse? Eu pirei porque eu engordei muito antes do meu casamento. Sei lá, eu engordei uns 40 quilos em um ano antes de casar. Então eu engravidei gorda. E quando eu tive o Thor, cara, já era, né? Falei, ferrou. Eu vou deixar meu filho órfão, eu tenho que me cuidar. Porque se eu não emagrecer, eu vou deixar meu filho sozinho para outra mulher criar. Então, 5 meses depois de engravidar, de ter o Thor, eu resolvi fazer uma cirurgia bariátrica. Não tinha coragem para fazer uma radical, né? E, na época, eu optei por colocar uma banda gástrica, que é como se fosse um anel de silicone em volta do estômago, que controla esse fluxo, que dá uma sensação de saciedade. Enfim, tive uma série de problemas por causa dessa banda gástrica. Antes de você continuar, o motivo de você fazer a cirurgia foi saúde? Foi uma consciência de saúde sua? Foi medo. Ou uma questão estética? Não. Foi medo de deixar o meu filho sozinho. Foi desespero de mãe. O que aconteceu? Eu sou uma mulher com experiências místicas e espirituais ao longo da vida, toda. Quando eu engravidei do meu filho, eu tinha absoluta convicção de que eu teria uma gravidez complicada. E, infelizmente, eu estava certa. Tive uma gravidez muito complicada, tive um filho prematuro, eu estava com 39 semanas, não, estava com 7 meses de gestação, meu filho nasceu com 1,8 kg. A ignorância é mãe, ajuda muito nessa hora, porque eu sempre soube que eu teria um filho prematuro,
Mas eu não fazia ideia, Bruno, do que significava ter alta do hospital e deixar o meu filho internado. Ele tinha o tamanho de um rato, ele tinha 1,8 kg quando nasceu e reduziu, foi a 1,6 kg. Ele era minúsculo e você sai de alta do hospital depois de uma gravidez muito difícil, onde eu tive que ser privada de trabalhar, onde eu fiquei presa numa cama, com picos de hipertensão. Quando eu vou para casa, cadê o bebê? Então, você chegar em casa sem um bebê é absolutamente desesperador. É desesperador. Então, você não tem direito a... Mãe de prematuro não tem direito a um pós-parto tranquilo, porque na época a vida ainda era muito dura, então tinha que pegar ônibus para ir para o outro lado da cidade, porque o Thor ficou internado numa UTI. Graças aos bons deuses, eu tinha um excelente plano de saúde, ele teve a melhor UTI pré-natal possível. A gente já sabendo que eu ia ter um prematuro, o hospital foi escolhido por causa da UTI para ele, mas foi muito difícil, Bruno, muito difícil. E aí, depois de 25 dias internado, ele vai para casa e você fala, caramba, a responsabilidade... Você só realiza que é mãe quando você pega a criança. E você só entende o peso disso quando você vê aquele ser que depende exclusivamente de você. Porque existe mamadeira, existe tudo, e ele saiu com todo o complemento, com tudo. Existe pai, existe família, mas mãe só tem uma. E ele era tão indefeso. Eu falei, cara, não pode acontecer mais nada comigo. Se acontecer alguma coisa, o que vai ser do meu filho? Então, é um desespero de mãe. Naquele momento, foi um desespero de mãe. E ao longo do meu processo, eu passei por alguns desesperos de mãe, né? O primeiro foi essa história, assim. Ele chegou, eu falei, cara, eu estou muito gorda, estou obesa, e ninguém aqui é ignorante, todos nós sabemos, ninguém está aqui para glamorizar a obesidade, né? A gente sabe que a obesidade é uma inflamação e traz consigo uma série de problemas, e o meu medo era de morrer. Falei, cara, eu tenho que fazer a bariátrica porque eu quero viver para criar o meu filho, eu quero ver o meu filho crescer com saúde, eu quero ter essa oportunidade. E aí fiz a cirurgia bariátrica, que eu, embora tenha tido muitos problemas, eu ainda acho que foi um sucesso, porque eu não perdi muito peso, mas eu me mantive naquela linha de peso durante muitos e muitos anos. Quando meu filho tinha uns 5 anos... fiz a bariátrica. Meu marido, na época, foi procurado pelo cirurgião logo após a cirurgia e falou assim, olha, deixa passar um tempo, ela se recuperar da cirurgia, manda ela procurar um hepatologista. Eu achei o fígado dela meio estranho, fiquei até na dúvida se eu botava a banda gástrica ou não botava, mas achei melhor botar, até porque se for algum problema no fígado por causa de gordura de fígado, a banda vai ajudar, porque ela vai perder peso, mas manda ela procurar um hepatologista. Ele esqueceu de me falar isso, foi me falar isso anos depois. Quando ele me falou, procurei o hepatologista, meu filho já estava com 5 anos, eu estava com todos os exames prontos para levar para o hepatologista os exames que ele tinha pedido. E estou em casa, depois do trabalho, tranquila, linda e bela, deitada no sofá, falando com uma amiga no telefone. Me dá um enjoo, começa a me sentir mal. Falei, Lu, vou desligar, que eu não estou legal. E fui ao banheiro, sangue vivo. Bruno, desesperador. Desesperador. Meu filho estava dormindo, meu marido estava em casa. Na hora ainda tive o sangue frio total. Falei, cara, bota um pijama no Thor, vamos levar o Thor para o hospital. Ele se desesperou, meu ex-marido, né? Falei, vamos levar o Thor de pijama. Liguei para o meu pai, por favor, vai para o hospital para ficar com o Thor, que eu não estou bem. Liguei para meu irmão, falei, Du, vai para o hospital, porque eu certamente vou precisar de transfusão.
Enfim, dei entrada no hospital, na minha cabeça, Bruno, só fazia um sentido. Meu filho tinha 5 anos, eu tinha banda gástrica. Eu falei, isso é algum problema na banda gástrica. Estou vomitando sangue vivo. E já entrei no pronto-socorro com o telefone do cirurgião, tudo na mão. Olha, liga para o cirurgião que me operou, meu gastro está aqui. Entrei e apaguei lá dentro. Quando eu acordei, já tinha se passado alguns dias, 9 dias, para ser mais precisa. Eu soube que eu tinha ficado numa UTI, que eu tinha tido parada cardíaca, tudo. E que o que eu tinha tido, na realidade, era um negócio chamado varizes no esôfago. E essas varizes no esôfago acontecem quando você normalmente tem um problema hepático, que já estava sendo investigado, que gera uma coisa chamada hipertensão porta. É uma coisa médica, mas enfim, tem uma hipertensão no sistema porta e formam essas varizes. Uma dessas varizes arrebentou e por isso sangramento gástrico. E aí eu comecei a fazer um tratamento que eram umas ligaduras elásticas para ir meio que secando essas varizes aos poucos. E a recomendação era, vamos acompanhar agora a doença hepática. Porque não tem muito a solução. O meu diagnóstico, ele foi dado como... Eu já estava com cirrose, né? Porque o sangramento já é uma condição cirrótica. Vamos lembrar que eu tinha aí 36 anos. Nunca bebeu? Nunca bebi. A minha sorte é que eu nunca gostei de beber. Eu sempre fui a lúcida, sóbria. E ela foi diagnosticada como uma cirrose por NASH, que é esteatose hepática, gordura no fígado. Só que todos os meus exames não justificavam. A gordura que eu tinha no fígado era uma gordura extremamente branda. Nem de perto justificava uma cirrose. Mas, enfim, o diagnóstico era gordura no fígado. Fui fazendo as ligaduras ao longo de anos e o médico, assim, você tem que emagrecer, você tem que... Como se fosse fácil, né? Tá, engordei porque eu adoro estar gorda. Óbvio que não, né? Você tem que emagrecer, você tem que emagrecer. Então, eu passei alguns anos... Cada consulta com gastro, com o hepatologista, era um desespero. Porque eu já chorava antes da consulta. Eu ficava na sala de espera chorando. Durante a consulta eu chorava, depois da consulta eu chorava. Era um horror. Um mês depois de eu ter tido esse sangramento, exatamente um mês depois de eu ter tido sangramento, a minha mãe teve o mesmo sangramento, Bruno. Diagnóstico, cirrose. Só que a dela, ao contrário da minha, a dela foi diagnosticada como uma cirrose medicamentosa. E aí, já veio um sinal de alerta. Falei, pô, peraí, tem alguma coisa, né? A minha avó tinha problema de fígado. Ela não morreu disso, mas morreu com isso. Nós já sabíamos que ela tinha um problema hepático. E a minha bisavó materna morreu de hepatite. Só que vamos botar que a minha bisavó, na época a gente não tinha os diagnósticos que tem hoje, enfim, mas também morreu com problema de fígado. Então vamos ver 4 gerações de mulheres na mesma família com problemas hepáticos. Com hábitos, tudo bem, eu e minha mãe mais próximos, né? Porque até hábitos sociais, de comida. Mas a minha bisavó com a minha mãe, outra época, outros tempos, não tinha comida ultraprocessada, não existia isso. Então, começamos a investigar. Minha mãe agravou muito da cirrose, uma história longa, mas minha mãe, no meio desse processo, agravou. Precisou ser internada e o hospital não tinha um hepatologista, um especialista na UTI. E a família, graças a Deus, a gente tinha condições e a gente contratou uma médica hepato para assumir o caso da mamãe. E um dia eu estava na UTI com a doutora Samanta Basto, inclusive, que eu sou gratíssima, virou minha amiga, porque num processo desses de doença, o corpo médico é fundamental.
E eu me senti, desde o primeiro instante, com Samantha cuidando da mamãe, eu me senti absolutamente abraçada, carinhada, cuidada, protegida. Samantha na UTI conversando sobre o caso da mamãe comigo, e mamãe muito mal, eu olhei para Samantha e falei assim, o pior é eu saber que eu vou passar por tudo isso. Samantha olhou para minha cara e falou assim, ué, você? Eu falei, Samantha, eu sou cirrótica. Eu tenho cirrose e eu sei que eu vou passar por tudo isso. Aí Samantha olhou para minha cara e falou assim, não, besteira, a gente transplanta antes. Aquilo, naquele momento, foi um bálsamo. Porque ao mesmo tempo que ela estava... Eu estava muito triste com a minha mãe, né? E triste pelo que eu achava que eu podia vir a passar, por acompanhar o quadro gravíssimo da mamãe, que já descobriu tardiamente uma cirrose. Ao mesmo tempo, eu fiquei muito aliviada de ter essa tranquilidade de tipo, olha, você está muito nova, você está muito jovem, é outra situação. A gente não precisa deixar você chegar tão grave para transplantar. A gente pode conseguir te transplantar antes. Então, ali, naquele momento, eu acho que se formou um elo de amor que foi fundamental e está sendo ainda ao longo de toda a minha outra trajetória, do que ainda tinha por vir na minha vida. Mamãe, infelizmente, faleceu. O problema foi a cirrose. E aí, desde então, eu tinha o meu hepato anterior, aquele que eu chorava em todas as consultas, que era uma pessoa, um excelente profissional, mas uma pessoa com outro tipo de personalidade, que não era tão acolhedor. E eu passei a acompanhar também com a Samantha a minha doença, e num dado momento eu passei exclusivamente para a Samantha. Eu falei, cara, eu não tenho mais por que ficar sofrendo nas consultas. A Samantha é uma pessoa que a gente tem uma troca muito boa, uma idade semelhante, amigos em comum. Muitos amigos meus foram fazer medicina, ela fez medicina na mesma faculdade, então tínhamos amigos em comum, então acabou criando-se ali um elo, e eu passei a acompanhar a doença com a Samantha. Junto com isso, Bruno, vamos lembrar que tem toda uma história mística e de espiritualidade na parada. Uma amiga de São Paulo, uma grande executiva, me falou de um local em Abadiânia, onde tinha um médium, que era o João de Deus, que fazia atendimentos espirituais, enfim. E eu comecei a frequentar Abadiânia. Um mês depois do falecimento da mamãe, eu fui pela primeira vez para Abadiânia. Então, ao mesmo tempo que eu acompanhava a doença com os médicos, com a equipe médica aqui, com exames trimestrais, eu acompanhei a doença durante 10 anos com o seu João em Abadiânia. E eu sei que é uma história muito polêmica, porque... São histórias, mas conta a sua história. A minha história é uma história de muita felicidade e de encontro espiritual em Abadiânia. Era verdade aquilo ali? Era verdade. Eu tenho... Hoje não mais, porque eu, sem querer, joguei fora esses exames. Mas eu tenho histórias de coisas que um médico que está vivo e pode testemunhar isso a você não encontrou justificativa médica para aquilo ter acontecido. Num dado momento, por exemplo, a banda gástrica, lembra que a banda gástrica estava lá? A que eu coloquei quando meu filho tinha 5 meses? Eu fui fazer uma endoscopia, que fazia parte dos exames do acompanhamento da cirrose, e a banda tinha entrado para dentro do estômago. Eles chamam de banda intrusa, né? Tinha um pedaço da banda dentro do estômago. Isso estava lá, documentado, foto, a banda dentro do estômago. E foi um desespero, porque com a cirrose, você cai muito o número de plaquetas, então nenhum cirurgião queria botar a mão em mim para tirar a banda, nem o cirurgião que tinha colocado. Porque o risco de eu ir a óbito na mesa era enorme. Porque não tinha coagulação, não tinha plaqueta, mesmo indo com tudo, ninguém queria botar a mão. Filho feio ninguém quer, né? Ninguém queria botar a mão.
E aí foi, como é que vai tirar essa banda? Vai tirar por endoscopia. Aí só tem um médico em São Paulo que tira por endoscopia, liga, marca consulta, aquela loucura toda. Eu virei, falei, eu consigo ir para São Paulo? Eu consigo ir para Brasília? Olha, se você for para Brasília, vai para Brasília, porque eu era para o interior, né? Era próximo de Brasília, mas não era Brasília. Vai, mas olha o hospital em Brasília, olha o que tem perto, que atenda você num plano, numa emergência. Peguei o avião, me mandei, Brasília, peguei o carro, a Badiânia, fui para São João. Fiz uma cirurgia espiritual. Numa sexta-feira, fui para Brasília. Quinta, sexta-feira fiz a cirurgia espiritual. Segunda, eu tinha outra endoscopia marcada. Quando cheguei para fazer a endoscopia, o doutor Menezes, horas na minha endoscopia, quando ele acabou, ele falou assim, olha, Lilian, você foi em algum local? Você foi em algum centro espírita? Eu comecei a rir. Falei, por quê? Ele falou assim, Lilian, eu só estou acreditando porque eu conheço o doutor Quinelato. Eu estou vendo a fotografia do médico que fez a sua endoscopia semana passada. E eu fiz a sua endoscopia hoje. A banda não está onde estava. Ela desapareceu. Contei para onde eu tinha ido. Ele falou assim, olha, eu vou levar o seu caso para congresso. Porque não existe isso na história da medicina. Aí depois eu fui fazer um outro exame. A banda, ela não só tinha voltado para o local, como ela tinha saído do estômago e passou para o esôfago. Passou para um outro local. Então, essas coisas muito loucas, que vai ter médico que é cético, que vai encontrar uma justificativa, mas para mim, aquilo foi uma bênção divina. Com resultado médico, com foto, e com um médico me dizendo, eu nunca vi isso na história da medicina. Em tão pouco tempo, o negócio desapareceu. E muitas outras histórias que eu presenciei em Abadiânia. Situações como ver o seu João incorporado e eu estar vendo uma outra pessoa por cima do corpo do seu João. E eu, achando que eu estava maluca, eu falei, gente, eu estou totalmente inspirada, porque é o seu João, mas é outra pessoa. E eu, achando que eu estava louca, e aí a entidade lá na frente, no palco, eu lá atrás, olhou na minha direção e falou assim, feliz daquele que acredita no que os olhos não conseguem ver. Eu sabia que aquilo era para mim. Porque eu estava vendo e eu não estava acreditando no que eu estava vendo. Então, assim, foram muitas experiências. Eu sei que teve todo um outro lado que não foi bacana, mas eu, pessoalmente, sou muito grata a tudo que eu vivi durante todos aqueles anos de tratamento na casa. E eu sei que quando aconteceu o que aconteceu, o seu João foi preso e os atendimentos pararam, a minha doença, que estava absolutamente estacionada há 10 anos, evoluiu de uma forma bizarra. Eu ia a Badiânia de 3 em 3 meses. O primeiro ciclo que eu não fui, eu sabia que tinha dado um problema. Eu lembro que meu pai faz aniversário em novembro e eu fui ao shopping comprar um presente para ele. E liguei da loja para o meu pai. Pai, qual o número da sua sandália? Ele, aí aquele papo de pai, né? Não precisa gastar seu dinheiro, minha filha, que besteira, vai comprar. E eu já estava irritada porque o shopping estava cheio. Pai, por favor, só me diz o número da sandália. Aí meu pai, minha filha, não quero sandália nenhuma. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, eu estou na véspera de um transplante. São as coisas que saem, que você não sabe por que você está falando. Fui fazer os exames no final. Meu pai fez aniversário dia 20. Fui fazer os exames no final de novembro. Todos deram problema. Em dezembro, no início do mês, fui para Samanta, Lilian, acho que está na hora da gente começar a pensar no transplante. Vamos repetir os exames? Repetir os exames na mesma semana. Antes do Natal, voltei lá.
tá na hora do transplante. Era uma certeza tão grande de que eu não tinha outra opção. A sensação que eu tinha, Bruno, é que eu tinha passado 10 anos com uma espada no alto da minha cabeça, e assim, com a lâmina para baixo, com a pontinha, e que a qualquer momento aquela corda que segurava a espada ia arrebentar e eu ia morrer. Eu passei 10 anos com essa sensação. Quando a Samantha falou assim, tá na hora do transplante, a sensação que eu tive, eu falei assim, tá ótimo. Quando? Mas, ao mesmo tempo, é um misto. É uma certeza de que vai dar certo, mas vem um racional, porque assim, internamente, a voz do meu coração dizia, fica tranquila, tá tudo certo. Vai nessa que você tá bem. Mas o racional fala assim, caraca, meu filho ainda é novo, a mãe, né? Tem meu pai, tenho eu, o que vai acontecer? Isso é no ano de... 2020. Tá. Não, 2019, final de 2019. Uhum. E aí ela pede todos os exames. Lilian, tranquilo, eu tinha um hábito, todos os anos em janeiro eu viajava para fora com meu ex-marido e meu filho. Ela, não, vai tranquila para sua viagem, tá tudo lindo. Quando você voltar, você faz os exames. Em março, você deve estar entrando na fila do transplante. O seu tipo sanguíneo, a gente está transplantando em mais ou menos uns 3 meses. É hoje o tempo de fila para o O positivo, que é o meu tipo sanguíneo. Então, em junho, você já deve estar transplantando. Para fígado. Para fígado. Uhum. Porque a compatibilidade do fígado, ela é basicamente sanguínea. Uhum. Né? Não existe muita compatibilidade genética, ela é sanguínea. Eu falei, tá ótimo. Na hora que eu tô saindo do consultório, a Samantha falou assim, Lília, se você tiver algum problema, dor abdominal aguda, inchaço, você vai direto para São Lucas. Aí eu tenho um passo para trás. Você está querendo que eu vá viajar, que eu pegue o avião, que vá para o outro lado do mundo. Se eu tiver alguma dor abdominal que eu corra para São Lucas, como? Não, vai tranquila que você está ótima. Não vai acontecer nada. Eu falei, querida, não tem a menor possibilidade de eu entrar no avião. Enfim, cancelamos férias, cancelamos tudo. E aí, em janeiro, eu fiquei que nem uma louca, fazendo todos os pré-operatórios. Não sei como, mas eu consegui agendar tudo. Em uma semana estava tudo pronto, tudo marcado já. Final de janeiro eu estava com os exames prontos. Ah, beleza, vamos entrar na fila em março. O que acontece? Pandemia. Aí eu já na fila. A Samantha, Lilian, eu acho que é melhor a gente sair da fila. Porque, bem ou mal, você está muito bem ainda. Não justifica a gente nessa loucura toda, eu vou te imunossuprimir e você correu o risco de pegar Covid. Vamos deixar... E assim, começo de Covid, ninguém sabia ainda. Sim, ninguém sabia. Tava naquela paranoia de ninguém vai pra rua, todo mundo com máscara, lava coisa que veio no mercado. Eu ainda bem que tive uma rede de apoio muito grande, porque eu não precisei sair de casa em momento nenhum. Aí a gente começa a se dar conta das coisas que a gente tem na vida que a gente nunca percebeu. Eu morava num apartamento que eu tinha uma vista para o mar e eu não sabia. Eu nunca tinha entrado, nunca tinha pisado, tudo bem, já tinha pisado, mas nunca tinha olhado para a vista da varanda do meu quarto. Então, na pandemia, eu comecei a observar. Falei, caraca, eu consigo ver o mar daqui, eu nunca tinha visto. E aí botei uma rede na varanda e a gente começa... E ainda estava numa história muito sofrida, Bruno, porque eu não tinha contado para ninguém do transplante. Por quê? Porque naquele momento eu tinha a sensação de que eu precisava me preservar. Eu não podia dissipar essa energia. Eu tinha que concentrar todas as minhas forças em mim, para eu me ajudar na minha autocura. Isso é muito louco, eu não sei te explicar por quê, mas era a sensação que eu tinha. Que eu não podia compartilhar, então só sabia do transplante meu marido, meu filho, meu pai, meu irmão, mais ninguém. E aí começou a pandemia, aquela loucura, e eu já tinha visto a minha mãe muito grave,
num determinado momento, eu liguei para a Samanta e falei, Samanta, não estou legal. Eu esqueci agora qual é o nome não vou lembrar por nada. Mas, enfim, tem um problema que o paciente de fígado tem, que ele fica com uma barriga gigante, peritonite, que é uma inflamação no peritônio. Então, fica uma barriga de grávida dura. Eu falei, Samanta, ela, não, você está com Covid. Eu falei, é peritonite. Ela mandou o exame, chama o Sérgio Franco em casa, veio fazer coleta, peritonite. Ela, vamos fazer de tudo para te tratar em casa, sem você ter necessidade de ir para o hospital. Consegui conter a peritonite em casa, conseguimos, tudo resolvido. Aí chegou um momento, os amigos todos se falando, né? Porque pandemia, muitas chamadas de vídeo, as pessoas se lembraram o que era a troca social. E todas as ligações, eu todas muito caladas, né? Até que, numa ligação, eu estava com um pessoal de rádio que trabalhou comigo muitos anos, e pessoas muito queridas, e eu me senti confortável para compartilhar com eles o que eu estava passando. E a sensação que eu tive, Bruno, foi de libertação, porque eu fui tão acolhida, eu fui tão acarinhada, eu recebi tanto amor e tanto apoio, que eu falei, cara, eu posso compartilhar isso, porque está todo mundo meio que sofrendo nesse momento. Então, tudo bem o meu sofrimento, eu não estou levando nenhum peso a mais para ninguém, né? E aí eu comecei a contar. Contei para o grupo das meninas, comecei a compartilhar com amigos muito íntimos o que estava acontecendo na minha vida. Ainda assim, não propaguei aos quatro ventos, mas amigos muito íntimos começaram a saber do transplante, até algumas pessoas da família, enfim. E cada vez foi ficando mais fácil contar. Até que chegou julho, Samanta me liga e falou assim, Lilian, não, junho, final de junho, julho, olha, teve uma queda acentuada no número de internações, o andar está praticamente vazio da Covid, eu acho que está na hora da gente voltar para a fila. Beleza, Samanta? Vamos voltar para a fila. 15 dias depois eu fui chamada. Tive o primeiro chamado. Eu, intuitivamente, já tinha recebido uma mensagem com um mapa do Brasil, com uma região do Centro-Oeste marcada no mapa, destacada no mapa, e uma voz falando assim, olha, se for de um homem, vem. Aí apareceu o Rio Grande do Sul. Então eu sabia que se viesse de um homem, vinha do Rio Grande do Sul. Mas a região Centro-Oeste estava marcada, então, destacada, então eu sabia que era de uma mulher. Falei, beleza. Aí recebi a primeira ligação. Falei, de onde está vindo o órgão? Ah, o órgão está vindo, acho que de Niterói. Falei para o meu ex-marido, falei, cara, não costumo me enganar, mas pode ser. Fomos para o hospital, cheguei no São Lucas, fazendo todos os exames pré-operatórios. Daqui a pouco entra o enfermeiro, que, aliás, a equipe, vou te contar. As equipes de transplante, Bruno, é surreal o trabalho deles. É inacreditável. A logística é absolutamente perfeita. Tem um enfermeiro que trabalha 24 horas por dia só para ter a comunicação do tipo de órgão que está disponível no país, para ligar para a equipe, acionar a equipe para a coleta do órgão. Aí tem a equipe que vai fazer o transplante, acionar o paciente. A logística é absurda. São muitas engrenagens e é incrível o trabalho que eles fazem. Porque às vezes eles acionam todo mundo, como houve comigo 3 vezes, que não rolou. Mas todas as equipes estavam na rua, todas estavam acionadas. Então, a primeira vez eu fui para lá, depois entrou o enfermeiro e falou assim, olha, infelizmente não deu tempo da gente coletar o órgão. Quando o coração para de bater, eles não podem mais coletar o órgão. Uhum. Porque é morte cerebral, enfim. E aí, voltei para casa. 5 dias depois, me ligaram de novo. Falei, de onde está vindo o órgão? Ah, Salgado Filho, eu acho. Mas você pode optar por não aceitar?
Você tem o direito de escolha? Não faço a menor ideia. É? Na minha cabeça, tá doido? Óbvio que não. Eu tô doida, tava doida para transplantar. Transplantar era a minha chance de continuar viva. Nem pensei se eu podia. Não, tem gente, por incrível que pareça, tem gente que faz a opção de não transplante. Prefere morrer por medo. Existe isso. Não é um, são dois, são muitos casos. O que eu acho lastimável, porque, gente, uma pessoa tem uma troca com você. Eu acho que a vida daquela pessoa não pode ser em vão. Se ela deixar um órgão, e se aquele órgão pode salvar a vida de alguém, por que não? Existe alguma coisa mágica no universo. Como que o ser humano não pode ser só uma habilidade humana? A justificativa não pode ser só uma habilidade humana. Eu acho que existe uma inspiração universal para inspirar esses médicos para fazerem isso. Tem muita coisa que a gente ainda não consegue explicar que está por trás disso. Como que uma pessoa se recusa a fazer um transplante por medo? Questão da fé, eu já nem questiono, porque eu acho que aí realmente cada uma tem a sua, né? Mas por medo, a pessoa vai morrer de qualquer maneira. É a única chance que a pessoa tem de ter uma sobrevida e com qualidade de vida, porque o transplante, ele não representa só uma sobrevida, ele representa a qualidade de vida depois. Porque a vida que eu tinha, que eu achava que estava ótima, cara, só depois do transplante eu soube que eu não estava ótima. Eu vivia cansada, eu vivia acabada, eu vivia dormindo, eu estava amarela, meu olho era todo amarelo. Óbvio que eu não estava bem. Mas a gente, quando está muito mal, a gente ainda acha que está bem. O ser humano, a nossa mente é tão incrível, Bruno, que se a gente souber trabalhar a nossa mente a nosso favor, não tem limite. Nós não temos limite. A gente pode tudo. É só a gente acreditar real. O amor, a força do amor, que eu acho que é uma força universal, que une todos nós, não tem limite para a força do amor. Como que uma pessoa é capaz de se negar a doar um órgão? A pessoa vai estar morta. Aquilo ali é carne, é tecido. Só que é um tecido vivo, é um tecido que tem energia, que traz em si a potencialidade da vida. Então, eu acho muita loucura. Tanto uma pessoa que se nega a ser um doador, quanto, até porque hoje eu tenho uma experiência pessoal, né? Eu estou aqui graças não foi uma família. Eu tive 3 chamadas de transplante antes de efetivamente conseguir fazer o transplante. E eu sou extremamente grata a essas 4 famílias, porque 3 famílias tentaram me dar essa sobrevida e não conseguiram, por uma fatalidade da vida. Mas uma me trouxe essa chance de continuar aqui. E quando a gente passa por um transplante, Bruno, e eu sempre soube, sem nenhuma falsa modéstia, eu sempre soube que eu era uma pessoa muito bacana. Sempre soube. E sempre soube que eu sempre tive muito boa sorte. Eu vim de um lar estruturado, de uma família que queria ter um filho. Eu fui criada com muito zelo, com muito amor, com muito carinho, onde me foi dado todas as oportunidades de estudo, de crescer, de aprender. Eu sei que eu sou uma privilegiada. Mas eu não tinha nem de longe ideia do quanto eu era amada. E quando a gente passa por uma experiência, a gente estava conversando isso antes da gravação, que eu tive a sorte, entre aspas, de passar por esse transplante num momento em que todos os meus amigos estavam em casa, porque todo mundo estava impedido de trabalhar, né? E todo mundo meio que estava se redescobrindo. Era um momento que as pessoas se fortaleciam se falando. Então eram chamadas de vídeo, eram ligações que deixaram de existir com as mensagens de texto. Foi um momento que as pessoas voltaram a se unir
socialmente, apesar da distância física, as pessoas estavam unidas em sentimento e compartilhando uma dificuldade que era real para todos. Estava todo mundo com medo. Ninguém, o desconhecido, que era o que a gente estava vivendo, era real, era palpável, era sentido pelo mundo inteiro. Então, as pessoas estavam com medo, os amigos estavam com medo, os médicos estavam com medo, todo mundo tinha medo. E isso fez com que a minha rede de apoio, inclusive espiritual, crescesse numa proporção inimaginável. Eu fui chamada algumas vezes. Na última vez que eu fui chamada, de novo, não era um hospital do Centro-Oeste, né? E eu falei, cara, errei, né? Fui para o hospital, todo pré-operatório, fui para a mesa de cirurgia, eu falei, pô, errei mesmo. Quando acordei feliz da vida, quer dizer, não tão feliz, mas a parte triste a gente esquece, né? Tô crente que eu tô acordando do transplante, do primeiro transplante, né? Porque acabou que eu rejeitei o órgão, e o primeiro órgão. Fiquei muito mal, o órgão tal que não estava vindo do Centro-Oeste. Uhum. Quando eu acordei, eu achei que eu estava transplantada com o órgão que estava vindo aqui do Rio. Falei, pô, errei mesmo. Aí eu soube que não. Que eu tinha, horas depois do primeiro transplante, eu fiquei muito mal. A equipe teve que me reabrir 2 ou 3 horas depois do transplante. Constataram que o problema era no fígado que eu tinha recebido. O cirurgião já tinha apalpando o fígado antes, ele já tinha achado que o fígado estava um pouquinho duro, mas achou que era por causa do congelamento do órgão. Transplantou, obviamente, eu estava ali para isso. E aí eles abriram, viram que o problema era do órgão, me fecharam. Eu entrei na fila prioritária, né, prioridade máxima, porque aí ali a gente estava conversando isso também antes da gravação. Uhum. O paciente renal, quando ele vai para um transplante, ele tem uma máquina que, enquanto ele não tem a boa sorte de receber o transplante, ele tem uma máquina que faz o trabalho renal. O paciente hepático, não. Quando o fígado para, é que nem o coração. Você vai ali no paliativo, vai... Não tem nada que possa... O coração hoje tem uma máquina que consegue... Sim. Mas o fígado não tem uma máquina. Então, o transplante de fígado tem que ser rápido. A fila não pode ser longa. Porque não existe nada, não existe nenhum aparelho que te dê um suporte para o fígado. Por isso que o transplante de fígado hoje é muito rápido, entre aspas, né? Ele é um transplante mais rápido do que os de outros órgãos. Enfim, aí me reabriram, eu fui retransplantada no dia seguinte à cirurgia e acordei totalmente debilitada, porque foram 25 dias ao todo de internação, 15 num CTI. Quando eu saí do CTI, eu não sabia lé com cré, porque você está absolutamente dopada, né? Eu não tinha força para segurar coisas básicas. Eu não conseguia segurar meu celular. Já na segunda? Já no segundo transplante. Uhum. Do primeiro para o segundo eu não acordei, eu fiquei Sim. apagada direto. Quando eu acordei 15 dias depois que eu saí da UTI e fui para o quarto, eu não conseguia, eu saí falando normal, mas eu não conseguia segurar o celular. Quando eu consegui segurar o celular, Bruno, eu não sabia usar o celular. O corpo, óbvio que ele se regenera, mas ele ficou todo muito doido, são muitas drogas, é imunossupressão, é uma série de coisas, né? E você ali, absolutamente... Outra grande consciência que a gente tem com a doença, Bruno, e isso foi um aprendizado que eu tive muito rápido. No primeiro sangramento que eu tive, anos antes do transplante, nós não somos nada. Nós não somos nada. Eu sempre fui uma mulher muito vaidosa. E cá entre nós sempre fui uma profissional brilhante. Tudo que eu me disponho a fazer, eu quero fazer
da melhor forma possível. E eu trabalhei no meio artístico. E isso é muito envaidecedor. Você tem acesso a muita gente. Você conhece pessoas que são ídolos de muita gente. E você conhece de igual para igual. Você conhece... São pessoas, né? Mas eu ainda me senti envaidecida disso. Eu tinha uma vaidade por ser chefe de equipe. Eu tinha vaidade por ter não sei quantos mil funcionários. Eu tinha vaidade pelos estagiários. Eu carregava isso comigo. Essa vaidade só foi comigo até a porta do primeiro hospital. Na hora que eu me vi absolutamente refém de pessoas que não me conheciam, que não puxavam meu saco, que não sabiam o quanto eu era bacana, que não sabiam o poder que eu tinha e que, ainda assim, eu quase que implorava para ser bem tratada com carinho e com amor. Ali eu aprendi o que é ser humano, Bruno. Porque as pessoas que trabalham com gente em medicina, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, eles são anjos. Reais. Eu tenho acessos muito difíceis de pegar no braço, minhas veias. Eu tenho uma veia boa, mesmo assim muito fina, e que ela arrebenta. E eu lembro que cada vez que entrava um técnico para fazer uma coleta de exame de sangue, eu chorava de desespero, porque eu sabia que eu ia sentir dor. E aí tinha um técnico que eu chamava ele de cheiroso, porque ele estava sempre muito perfumado, um negão lindo, alto, maravilhoso. Toda vez que ele entrava, eu falava, ai, cheiroso, graças aos bons deuses que é você. Porque ele tinha um pouco mais de carinho. E ali foi o primeiro baque que eu tive, assim, de realidade. Cara, a gente não é nada. A gente não é nada. E aí eu acho que um pouco dessa sabedoria adquirida na primeira internação, eu carreguei para o resto da vida. Porque durante o período que eu tive no hospital por causa do transplante, eu tive tanta boa sorte, Bruno. Fora o dia que me amarraram, porque, o que acontece? Eu saindo do medicamento que estava me deixando chapada, eu não sabia que estava entubada, né? Mas tinha alguma coisa. Eu sabia que estava entubada. O que acontece? Eu sou alérgica. Coisas que a gente faz, né? Eu sou alérgica a látex. E a alergia a látex, tem látex em tudo. Tem esparadrapo, toalha umedecida, lenço umedecido de bebê, tudo isso leva látex. E eu esqueci de comunicar ao hospital que eu era alérgica a látex. Olha que delícia. Então, quando eu comecei a acordar na UTI, eu estava com isso aqui meu queimando, só que eu tinha um acesso aqui no pescoço que estava com esparadrapo. E eu estava tentando falar que estava me queimando a pele. Só que eu estava entubada, ninguém entendia. E eu avisando, ó, tá me machucando, tá me machucando, tá me machucando. Chamando, ninguém entendia, ninguém me via. Resultado, eu resolvi arrancar o tubo para ver se entendiam. E no que eu arranquei o tubo, eu tive que ser contida. Enfim, teve esses momentos, porque ninguém entendia. Nesse momento que você está entubado, você tem consciência? Eu não tive consciência nenhuma. Não, você tinha alguma consciência que você estava entubado? Não. Mas alguma lembrança? Eu tenho uma experiência extracorpórea durante esse período, que foi um encontro com meu avô. Um encontro onde eu recebi mensagens espirituais sobre pessoas que trabalham espiritualmente nesse planeta, sobre pessoas que trabalhavam no hospital, inclusive na limpeza do hospital, na limpeza, depois eu entendi que era energética, mas do hospital. Mas é a única experiência que eu tive. Não tive aquela coisa de ver luz, de ver meu corpo. Isso não tive. É porque eu me lembro no pós-Covid, eu tinha muito. Eu trabalhei numa
pró-reitoria de de uma universidade de medicina. Então, uma das coisas que a gente sempre conversava era... Eu perdi avô postiço da minha esposa, que era uma pessoa muito especial. E um dos questionamentos que eu sempre tive e que pessoas... A gente sempre circulou nas conversas, era o que era ali no Covid, você imaginar um corredor cheio de pessoas, uma do lado da outra, e pessoas agonizando. Eu tive a oportunidade recente, por conta do documentário, e foi uma experiência... Eu ainda não tô conseguindo assimilar o que é o que, mas num primeiro momento traumática de ver pessoas agonizando de dor no hospital. Eu tive isso aconteceu há 2 ou 3 semanas atrás. E aí o que eu sempre imaginei é, no Covid, por exemplo, como seria... porque, como você bem colocou, tudo acaba que no final o psicológico, ele talvez ele seja mais do que 50%, até num processo de doença. As pessoas ali, uma do lado das outras, e você, teoricamente, não tão ruim quanto quem está do seu lado, mas vendo a agonia dele, o que isso de repente representa. E eu faço essa alusão porque eu não tive nenhuma experiência desse tipo, né, de extracorpórea, mas o sentimento que eu tenho sobre o Nelson, que é o avô que eu perdi, talvez, é esse. O Nelson era um cara muito forte, apesar de ter tido feito safena, mas ele era um cara muito vibrante. Ele era um cara que ele respirava e transpirava sempre vida. E quando a gente foi vendo que ele não saía, a sensação que eu tinha era essa. Era do desespero que o Nelson estaria passando ali naquele momento. Davi, Elaine, pede para alguém atender, por favor. Posso passar? Eu não tive essa experiência e não tenho noção. O que eu tenho do CTI é a lembrança de eu acordar sentindo que a minha pele estava queimando. Eu tenho a lembrança nítida de eu arrancando a sonda. Eu sei que eu arranquei a sonda. E depois voltaram a me apagar. E eu lembro de eu ter ficado amarrada e eu reclamando, porque eu fiquei toda roxa, né? Quando eu acordei, que eu me olhei no espelho, Bruno, eu era um hematoma só. Eu tinha hematomas pelo pescoço, porque cada acesso... E foram muito tempo internada, braço, eu estava toda roxa. Eu acho que eu tinha um pedaço do rosto que não estava roxo. Tudo isso era roxo, tudo. Eram muitos hematomas, nenhuma força muscular. E aí vem outros aprendizados. Primeiro, coisas que... A gratidão, que virou uma palavra que me incomodava profundamente nas pessoas, que todo mundo, gratidão, virou todo mundo gratiluz. Tinha virado uma coisa. Eu tive noção exata, pela primeira vez na minha vida, do que era ser grata. Depois do transplante, Bruno, só depois do transplante é que eu entendi o que era gratidão. A cada telefonema que eu recebia, a cada mensagem que eu recebia, a cada carinho que chegava para mim, era um amor, era uma... É gratidão. É você se emocionar por estar falando com as pessoas. E é uma coisa que a gente pode a todo instante e a gente não valoriza.
É ouvir, foi o que a Elaine da pouco estava falando com a gente, é ouvir a voz de um amigo e chorar de emoção. Caraca, eu estou ouvindo. Foi ver as minhas filhas postiças fazendo 15 anos. E eu ali, presa, imunossuprimida, sem poder ir para a festa, sem poder ver, sem poder abraçar, sem poder agarrar. E, ao mesmo tempo, grata por estar vivenciando aquilo, que se não fosse o transplante, eu não estava vendo nada daquilo. Então, estou de novo toda arrepiada, é lembrar das mensagens que eu recebi, Bruno, de pessoas que não me conheciam. Aí a gente volta, assim, eu sabia que eu era legal, mas eu não tinha noção. Por mais que a gente ajude, por mais que a gente seja empático, por mais que a minha vida sempre tenha sido baseada nesses princípios, a gente não tem noção do quanto essa energia do amor e do bem, ela reverbera no coração das pessoas. Tenha certeza, Bruno, que você não faz a menor ideia do quanto você é importante para pessoas simples que convivem com você, que te amam, que te valorizam e que você nem sonha que é importante para elas. Mas é. Porque você um dia falou alguma coisa, porque você em algum momento olhou de uma forma mais afetuosa e às vezes não é nada, mas é um nada para a gente que faz toda a diferença na vida do outro. E nós estamos aqui não é à toa, é para isso. É óbvio, eu não sou uma pessoa gratiluz, eu não sou uma pessoa perfeita, eu tenho defeitos, eu fico irritada, eu grito, eu berro, eu me desespero, eu tenho problemas como todo mundo. Mas a gente muda o nosso foco, porque eu não tenho mais o direito de ficar reclamando à toa. Porque quando eu estou reclamando à toa, eu estou emanando uma energia que ela não é positiva para ninguém. Então, se eu tenho que emanar uma energia, que seja uma energia do bem, que seja o amor, que seja uma coisa agregadora. Já tem tanta coisa ruim, já tem tanta gente feia, já tem tanta gente de má fé. Por que eu tenho que ser mais uma? Não, eu quero ser aquela luz do fim do túnel na vida das pessoas que... agora que está chorando é você, fofo. Eu quero ser a luz no fim do túnel da vida das pessoas que precisam. Outra coisa que eu entendi, com a boa sorte de ter recebido um órgão, de estar aqui agora, que eu não tinha ficado aqui por acaso. Bruno, eu acho que 60% ou 70% das mensagens que eu recebi foram pessoas me agradecendo por alguma coisa que eu tinha feito para elas. Por isso que eu falo, assim, a gente não tem noção do quanto a gente é importante na vida das pessoas que rodeiam a gente. Na hora da doença a gente tem. E na hora da doença, meus amigos estavam todos ali, Bruno. Eu fiz uma pergunta para a Gabi e eu vou fazer para você. Como é que você identifica o que é gratidão e amor e o que é pena? São sentimentos muito diferentes. Totalmente. Não tem. Porque tem. Eu não consigo... Olha, eu vou te falar que pena é uma coisa... Foi muito legal porque foi a mãe dela que pegou e falou assim, era pena. Eu não sei hoje transmitir para você em palavras o que é sentir pena. Porque eu acho que eu tenho pena das pessoas que não têm gratidão, que não têm esse olhar diferenciado da vida. Eu acho que eu tenho pena das pessoas que ainda não despertaram para a realidade do mundo. Só cortando aqui, que eu faço essa pausa, mas eu acho que o dela não tem... Acho que por isso que ela responde dessa forma, que eu olhando de fora, porque ela não teve esse espaço. Eu não tenho isso comigo e eu também não tenho por outras pessoas. Não, uma outra só responde. Sim.
E é isso, assim, eu não tive pena de mim em momento nenhum. Eu lembro, algumas coisas são muito marcantes, né? E aí a fé e a espiritualidade, acho que comunga nisso. Mesmo sendo mãe e querendo muito continuar nesse plano para acabar de criar meu filho, quando eu tive aquele primeiro sangramento com ele com 5 anos de idade, eu lembro que no momento que eu deitei, que eu falei, eu vou apagar, eu lembro que eu pedi mentalmente que fosse feito, que os médicos fossem inspirados para que acontecesse o melhor para mim. Em momento nenhum, eu pedi para permanecer viva por causa do meu filho. Em momento nenhum, eu pedi para ficar viva. Eu pedi para que acontecesse o que fosse melhor para mim. E a mesma coisa eu pedi quando eu fui para a sala de transplante. Quando eu entrei no centro cirúrgico, antes deles me apagarem, foi a mesma coisa que eu mentalizei. Falei que a espiritualidade auxilie os médicos que vão fazer a cirurgia e que aconteça o que tem de melhor para mim. Obviamente, Bruno, que o racional... eu deixei carta para o meu filho, eu deixei as coisas esquematizadas em casa. Se eu morrer, se eu não morrer, se eu ficar internada, passei senha de banco. Óbvio que eu fiz tudo isso, né? Mas eu fui tão tranquila de que aconteceria o melhor para mim e que também, se fosse o meu momento, tudo que eu podia ter feito de sagrado nesse plano, eu tinha feito. E quando eu fiquei, Bruno, eu entendi, muito doido. Eu já estava trabalhando com treinamento comportamental quando eu fiz o transplante, né? E quando eu voltei a mim, nos surtos de medicamento, eu comecei a dar treinamento. Eu falava assim, não, eu vou reunir essas mulheres, vou dar curso para vocês de graça. Eu vou coisar todo mundo por 0800. A louca do trabalho, né? A workaholic ali trabalhando. Imagina, não tinha condições de cuidar nem de mim. Quando eu fui para casa, eu fui com uma equipe de enfermagem para casa, porque eu fui muito debilitada, eu não ficava nem em pé, né? E aí uma das meninas estava passando por uma situação muito difícil. E eu comecei a dar o treinamento para ela, da maneira que eu podia, né? Só que o Tico não estava conversando ainda direito com o Teco. Eu estava totalmente alterada ainda, me adaptando. Enquanto você está dosando os imunossupressores, você alucina. Tem muita coisa no pós-transplante que é feita, né? E que tira a gente de eixo. E eu sei que chegou um momento que eu falei, cara, eu não estou conseguindo te atender, porque nesse momento eu estou precisando ser atendido. Eu falei, mas eu prometo a você que assim que eu estiver bem, eu vou te ligar e eu vou te dar o treinamento completo. Você não vai pagar nada por isso. Porque a minha intenção era dar o treinamento para ela enquanto ela estava me atendendo em casa. Mas eu falei, não, eu vou te dar o treinamento online quando eu estiver bem. E aí, teve um momento que eu pude liberar a equipe, eu liberei, tudo tranquilo, beleza. Aí, sei lá, nessa história de liberar a equipe, eu comecei a fazer um curso de terapia nos Estados Unidos, em inglês, loucura, né? Aquelas coisas que só mulher louca. Mas assim, você está em casa, preso, não pode sair, pandemia. E aí comecei a fazer um curso e aí essa menina me liga, num desespero que ela tinha ido trabalhar num hospital. E ela estava a ponto... O primeiro dia dela de plantão, ela já não queria voltar no segundo dia. E eu falei, menina, você tá louca, você estava doida para conseguir um emprego fixo no hospital. E ela chorando, dona Lília, a senhora pode conversar comigo? Falei, cara, eu não tenho, com o treinamento comportamental, agora ferramentas para conseguir aterrar essa mulher, porque ela tá... Falei, porra, eu estou fazendo a formação da terapia, do EFT, mas eu não tenho noção. Eu estou ainda na formação, não terminei a formação. Aí eu falei, olha, eu posso fazer uma experiência com você? Você pode abrir uma ligação no vídeo? E aí eu fiz o treinamento com ela, deu tudo certo, ela desligou, parou de chorar, desligou, começou a rir, no dia seguinte foi trabalhar e está no emprego até hoje. Vai fazer 5 anos, então deu tudo certo. E naquele momento eu entendi, eu falei, cara, eu fiquei aqui porque eu ainda tenho que ajudar muita gente.
Então, até o propósito de vida, que eu já sabia, sempre soube que o meu propósito estava ligado a levar alegria para as pessoas, durante muitos anos através do rádio, depois dos shows, do entretenimento, mas eu sempre soube, depois do sex shop, depois do salão de beleza, tudo na minha vida sempre teve ligado a levar bem-estar e felicidade para as pessoas, de alguma forma. Eu entendi que era esse o meu propósito, que eu não podia sair disso, né? E isso vem meio que automático, porque as pessoas vão falando e você vai entendendo da necessidade de ouvir o outro. Por isso você estava falando da importância do podcast para você, porque essa troca é o que faz todo sentido. Podem botar todas as IAs do planeta. Nenhuma IA vai trocar emoção, vai trocar energia, vai trocar sentimento. Não existe. Essa troca, essa energia que rola, esse aprendizado, isso não é impagável. Não existe em outro lugar. E a coisa do podcast, que na realidade é um grande rádio, né? E aí eu falo com propriedade, sim, isso é uma cachaça. Porque a gente tem essa troca, a gente tem esse conhecimento, um vai pegando um pouquinho do outro e isso acrescenta na gente. Depois em casa, quando a gente chega para conversar com o parceiro, isso acrescenta numa roda de amigos. Porque a gente vai levando essas experiências para a nossa vida e isso é que faz sentido. Então, por que a gente vai levar coisa ruim para os outros? Se a gente sabe que tudo que a gente leva, a gente recolhe também. Não tem porquê, né? Não tem porquê. E a doença mostra isso para a gente. Quando a gente se vê doente e dependendo de pessoas desconhecidas, que não sabem o quanto você tem de dinheiro, que não sabem o quanto você é legal, porque aquelas enfermeiras, eu podia ser até legal com elas, mas algumas vinham com os problemas dela pessoais para dentro do hospital, algumas conseguiam transmutar isso, outras nem tanto. Mas ali ninguém me conhecia. E eu tinha que ser grata a cada carinho que eu recebi. Tem noção do que é você, do nada, passar a usar fralda? Não conseguir se limpar? Você perde uma coisa chamada dignidade. A sensação que eu tive em alguns momentos é que eu tinha perdido a dignidade. Porque você precisa de uma pessoa para te dar banho, você precisa de uma pessoa para se limpar. E quando você passa por isso, você fica muito mais paciente, benevolente, por exemplo, quando você vê um idoso que vai perdendo essa dignidade aos poucos e não consegue digerir isso, porque é triste pra caramba. Enquanto a gente tem saúde, a gente tem autonomia, está tudo lindo. E na hora que a gente não tem? Que muita gente pode pagar para ter essa ajuda, mas tem muita gente que não pode pagar. No pós-transplante, eu fiquei pensando, eu tive todo o cuidado. Eu não saía, água mineral, alimentos crus você não pode durante um tempo, tem uma série uma dieta especial. E quem não tem dinheiro para comprar uma atadura? Teve um paciente que transplantou super próximo a mim. Cara, recém-transplantado, subiu numa bicicleta e caiu dentro de um bueiro de esgoto. Como é que o médico faz com esse tipo de paciente? O cara é tão humano quanto eu. E está passando por um transplante, num pós-transplante, totalmente diferente do meu. Porque aqui a gente está meio que numa bolha. Não, nós estamos totalmente numa bolha. Quem são esses pacientes? Eu, por exemplo, tive a boa sorte, tinha um plano de saúde, que eu fiz o transplante num hospital de ponta, com todos os recursos. Um baita de um quarto, super bem equipado, uma equipe maravilhosa para me atender. Eu tive condições. Eu peguei um vírus, como eu estava te falando, no pós-transplante, que era um vírus que podia me levar a perder o órgão. O seu transplante foi todo dentro de uma rede particular? Foi todo dentro de uma rede particular, no Hospital São Lucas. E quando eu vim para casa, eu peguei um vírus, que é um
primo, eu acho, do vírus da catapora, que para um transplantado é terrível, pode levar a perder o órgão. E aí eu tinha que tomar um medicamento que eu tinha duas chances. Ou eu comprava esse medicamento no particular, ou eu voltava para o hospital para ficar 15 dias internada para fazer esse medicamento venoso. Eu tive condições de comprar pelo menos o primeiro frasco no particular, porque a gente entrou com recurso no plano de saúde, o plano de saúde até hoje não me reembolsou o primeiro vidro, ele até depois me deu a medicação que eu precisei, mas o primeiro vidro que eu comprei, eu não tive reembolso, até hoje. Mas é uma medicação caríssima. Agora, imagina um paciente pós-transplantado que passa por tudo isso e tem que voltar para o hospital. Porque o SUS, por mais que forneça toda a medicação, e outra, tá? Eu hoje tenho a boa sorte também de pegar a medicação no SUS. Só que tem vezes que chega lá e não tem medicação. E aí? Eu posso comprar, mas tem muita gente que não pode. O imunossupressor é caríssimo. É muito caro. A grande maioria das vezes tem. Existe uma burocracia enorme? Existe, mas o sistema funciona. Mas às vezes também não tem. E aí você vê pacientes que às vezes não têm dinheiro para voltar ao médico para pegar uma outra receita, porque o único dinheiro que tinha era para ir retirar a medicação. Chega lá, dá um problema na receita, não, você tem que voltar para o médico. Você vê pessoas chorando, no desespero, porque estão ali, muitas vezes, recebendo a medicação para um parente que não pode sair de casa. Então, o SUS funciona muito bem, é um sistema muito complexo, mas como tudo na vida, existem falhas, Bruno. Sim. Óbvio que eu imagino que todos trabalhem para reparar essas falhas, mas as falhas existem. E, de novo, a gente recai sobre o humano. O humano é a chave de tudo, porque até quando você chega na ponta e falta um medicamento, a maneira como a pessoa que está ali no balcão te comunica a falta desse medicamento faz diferença. A empatia desse profissional, nesse momento, faz toda a diferença. É uma bobagem, mas mesmo a marcação de um exame faz diferença quando você está emocionalmente abalado. E olha, Bruno, que eu sou uma otimista nata. Eu nasci rindo. Mas existem momentos durante a doença que você, por mais que você esteja protegido, procure não transparecer isso para as pessoas que estão em volta de você. Tem momentos muito sofridos, sim. Tem momentos que você fala, gente, isso não vai acabar nunca. A cada exame que eu ia fazer, eu morria de medo de piorar. Quando eu soube que eu ia transplantar, tá tranquilo, vai. Eu não sei o que aconteceu naquela hora, tá tudo certo, vai. Mas até chegar aquele momento, foram muitos exames sofridos, era muito desespero. A biópsia depois do transplante é desesperadora. Eu fiz o transplante, tudo bem, beleza, maravilhoso. No transplante de fígado, eles cortam todos os seus músculos, né? Você fica com o abdômen todo aberto. E eles não podem fechar para... Tem uma coisa de irrigação de órgão. Um ano depois, eu tive que fazer uma outra cirurgia para botar uma tela abdominal para conter uma diástase abdominal que eu estava. Colhe-se a biópsia. A primeira biópsia, estou rejeitando o fígado. De novo. Aí a Samanta, macaca velha, assim, olha, eu estou achando que o resultado dessa biópsia está errado. Você topa a gente pegar esse material e mandar para um laboratório em São Paulo? De novo, eu, uma paciente diferenciada, pude fazer isso. Passei no hospital, solicitei, ela deu o pedido, solicitei, mandei o material para São Paulo. O resultado da nova biópsia não era rejeição. Era um outro problema que acusou, que eu comecei a tomar um medicamento. Coisa interessantíssima, que agora, final do ano, meu pai descobriu o mesmo problema que acusou nessa biópsia, ele tem, e meu pai também está com cirrose.
Ou seja, mãe morreu de cirrose, meu pai hoje, 89 anos, também cirrótico. Aí passei a tomar uma medicação. Fiz agora uma cirurgia bariátrica, tem 4 meses. De novo, porque estava começando gordura no fígado. Eu faço cirrose com qualquer quantidade de gordura no fígado. Então, eu não posso ter gordura no fígado. Então, qual é a solução? Bariátrica, que já queriam ter feito junto com o transplante e eu não tinha autorizado. Porque é outra coisa muito comum nos pós-transplantados que tem tendência a engordar, é engordar no pós-transplante. Porque os imunossupressores, eles diminuem o metabolismo, enfim. E aí aconteceu que eu engordei depois do transplante. Perdi muito peso, depois engordei de novo. Então, fiz agora a bariátrica, e aí colheram uma nova biópsia. Essa biópsia já está tudo ótimo. Eu falei, Então, assim, a cada biópsia, a cada exame, rola um medinho, rola uma tensão. Por mais que a gente, cara, vai dar tudo certo, rola uma apreensão. Falei, cadê o médico? Já ligou? Já deu o resultado da biópsia? Tá tudo bem. Que bom, posso respirar. Mas é uma constante. É uma constante. Ao contrário da Gabi, né, que você entrevistou, a Gabi falou assim, o transplante não é cura. Eu acho que o meu transplante foi cura. Hoje eu tenho qualidade, eu posso fazer tudo. Hoje eu cuido desse fígado como um presentinho. Inclusive, eu vou fazer uma tatuagem no local da cicatriz, que é uma cicatriz horrorosa. Vou fazer uma tatuagem em formato de laço de fita, para fechar o meu presente. Porque, para mim, foi um presente. Para mim, o transplante foi o melhor presente. Foi ganhar minha vida de novo. Eu vou te mandar a pauta depois da conversa. Você passou por todas as perguntas que eu fiz da pauta. A Elaine falou que você falava e eu não acreditei. E vou pedir pra Gabi, e eu queria fazer um bate-papo, você e ela. Claro. Ela vai entrar no vídeo Se aqui. Se você quiser, tem até sugestões, tá? Tem sugestões, como boa radialista e produtora. Você podia fazer também com gente que está na fila do transplante. Conheço gente que está na fila do transplante. Essa conversa a gente vai continuar ali, que a gente não terminou aqui. Nesse momento, eu queria fazer um apelo, porque eu sei que essa mensagem vai chegar ao excelentíssimo deputado federal e hoje presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, deputado Hugo Mota. Eu gostaria de lhe apresentar um projeto que eu vou lhe apresentar e vou pedir para que você possa contribuir também, que eu tenho certeza que, de alguma forma, vai contribuir do ponto de vista de quem viu a história por fora, e vem acompanhando todos os personagens que participam desse processo lindo, que é o processo do transplante, necessário, lindo, e do ponto de vista também de quem passou, né? E acolhendo essa sua colocação de conversar com pessoas que estão na fila, que tudo isso faz parte de um plano de produção, mas que a gente esbarra em algumas questões que limitam aí, principalmente do ponto de vista financeiro, que é muito caro produzir, né? E eu tenho a bênção de ter a produção. Mas mesmo assim, deslocamento, conversas, locações, para a gente fazer uma gravação no hospital e conseguimos, e a Elaine está aqui, foi parte importantíssima disso, mas para você fazer uma locação dentro do hospital é R$20 mil, para que eu possa gravar dentro de um hospital, para que eu possa contar aquela história ali, e não estou reclamando de qualquer coisa que seja, faz parte, né? Cada um com o seu negócio. Eu só acho que falta divulgação. Eu estou pesquisando muito sobre o assunto. Cara, mas eu posso te indicar. Mas falta muita informação, falta. Principalmente para quem está num primeiro estágio, como você esteve, como a Gabi esteve. Então, eu acho que, além da rede de proteção, além da rede de apoio que você colocou, de pessoas próximas, eu acho que
vou usar dessa forma. Deus tá unindo de alguma forma pessoas, e eu sou muito grato por acreditar poder ser uma dessas pessoas que Deus tá unindo, para que a gente... porque assim, depois da conversa com a Gabi, muitas coisas mudaram aqui. Quando eu entrei no hospital, algumas coisas mudaram. Eu fiz uma locação que foi com a tia da Gabi, e a tia da Gabi, hoje ela é voluntária do hospital de transplantes estadual aqui no Rio de Janeiro, que fica no Valqueire. E ela fala ali sobre a questão de transplante de medula, sobre transplante de transfusão de sangue. É uma cadeia, é um ecossistema tão grande, né? Você precisou de sangue, quantas pessoas precisam de sangue? Gente, olha essa pessoa que caiu na poça de lama. Nós temos a graça de termos condições de suprir as nossas necessidades, mas e todas essas pessoas que não têm e sequer têm conhecimento. Então, assim, repito, gostaria muito de ter a oportunidade de estar com o senhor deputado Hugo Motta, porque eu acredito que é um caminho. Ele trouxe um projeto de lei muito, muito, muito bonito, fez com várias variantes para alterar a lei de transplante, mas eu acho que a gente ainda pode fazer muito mais. Não, essa história do plano de saúde não cobrir transplante hepático, gente, isso é surreal. Para eu conseguir fazer o transplante dentro de uma rede particular, a qual eu tinha direito à internação, eu tive que entrar com o processo judiciário. Um processo judicial. E detalhe, meu ex-marido, advogado. Mas existem advogados especializados nessa área. Sim. Eu tive que contratar, porque aí, na hora do desespero, no medo, você não vai tentar a sorte. Você vai procurar uma pessoa que tenha know-how naquilo. Novamente, porque você tem esclarecimento para isso. Mas e as pessoas que não têm? Exatamente. Não, esclarecimento e bala na agulha para pagar o advogado. Então, esse é o ponto que eu chamo a atenção aqui, e eu encontrei mais uma pessoa para caminhar comigo. Com certeza. Porque isso, de alguma forma, passou a ser uma missão na minha vida. A gente precisa dar voz de fato a isso. As pessoas acreditarem que a doação é necessária e é um gesto de amor dessas famílias. O maior gesto de amor de uma família com um ente querido que acabou de falecer é dar a ele a chance de permanecer vivo no corpo de outras pessoas. É aquele órgão que vai levar uma sobrevida para uma outra pessoa. Então, eu acho que até intimamente as famílias têm esse conforto de saber que aquele ente querido não foi em vão, que aquela vida não foi em vão, que ela vai permanecer ainda nesse planeta por mais um tempo no corpo de outra pessoa. Eu acho que não existe maior gesto de amor do que esse. E falo isso como receptora. Eu não estaria aqui se outras 4 famílias não tivessem me dado essa chance. E quantas vidas essas famílias não salvaram? Porque as 3 primeiras não conseguiram salvar a minha. Mas certamente outros órgãos foram colhidos e salvaram muitas outras. Porque eu acho que são mais de 20 pacientes, ou 16 pacientes que salvam a cada... córnea, tem tanta coisa, pele, é tanta coisa que pode ser doada. Para quê, gente? Por que não doar? Por que os planos de saúde ainda embarrearem? Isso é direito. Ninguém vai fazer um transplante porque está afim, porque é legal. Caraca, um transplante não é legal, ele é a salvação. Isso é obrigação. Ninguém paga plano de saúde porque é bacana, adoro gastar dinheiro no plano de saúde. Vou botar o plano de saúde top, porque eu estou podendo. Não, todo mundo paga plano de saúde porque quer ter a segurança de, numa emergência, ter um atendimento melhor. E aí não vai cobrir transplante. Gente, transplante não é uma operação estética, é para salvar a vida. É palhaçada isso. Cobra o transplante de rim, mas não cobra o de fígado.
Vem cá, seu fígado para de funcionar, faz o quê? Morre? Porque coisa não vai cobrir? Finaliza para mim o que é o propósito da sua vida hoje. Ajudar gente a ser feliz. Esse é meu propósito de vida. Não só hoje, sempre foi. Hoje é ainda maior. Por onde eu passar, se eu espalhar um pouquinho de esperança e felicidade, eu estou muito feliz. Ajudar as pessoas a terem um olhar mais benevolente com a vida, mais esperançoso. A enxergarem que o amor existe sim e que o ser humano tem jeito. Esse é meu propósito de vida. Fazer o bem sem importar quem. Parece piegas, né? Mas não é não. Muito obrigado. Obrigada a você, Bruno. Até a próxima.